noite, meus irmãos. Deus os abençoe. Mais uma vez, nem é preciso dizer, quanto alegre eu sou e agraciado em estar aqui para proferir as palavras do Senhor, anunciar, como um bom arauto do Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós para que a palavra dele seja anunciada com fidelidade, com alegria, mas também com responsabilidade que a palavra dele requer de nós. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe o reverendo Oreb, todos que aqui estão, para que a igreja do Senhor seja cada dia mais mantida, alimentada pela sua palavra e pela sua palavra somente. Queria ler com os irmãos Salmo de número 36. A gente vai entender um pouquinho do maior dos contrastes que existe entre o ser humano, pecador, miserável, e Deus benigno, amoroso, fiel. E é isso que esse salmo vai nos mostrar. A palavra do Senhor fala assim: ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhes diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, pelo dia do Senhor, o dia que o Senhor separaste para nós, para que nós pudéssemos nos deleitar no Senhor, ó Deus. E aqui nós estamos como resposta ao seu chamado, à sua santa convocação. Que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, que a tua palavra possa produzir em nós frutos, ó Pai, dignos de arrependimento, e que ela, Senhor, seja o nosso deleite, que nela nós possamos nos alegrar, que nela nós possamos aprender e buscar todos os ensinamentos necessários para a nossa vida, ó Deus. Obrigado por este culto que é dado ao Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Que o Senhor continue a falar, Senhor Deus, a começar de mim, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. É interessante como nós somos propensos a fitar os nossos olhos naqueles que fazem o mal, É uma tendência muito forte de nós, seres humanos, olharmos para aqueles que pecam, para os pecadores, para os ímpios. Nós temos essa tendência, por exemplo, isso que o Salmo 73 fala, no versículo 3, onde fala: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso é uma tendência nossa, dos seres humanos, em focar na maldade alheia, e não somente focar nessa maldade, mas desejar essa maldade visando a prosperidade dos ímpios. Isso acontece muitas vezes conosco. Isso muda, ou pelo menos deveria mudar, quando nós colocamos o ímpio, a falsa prosperidade, que eles possuem diante de Deus. Quando nós focamos nessa prosperidade, nessa falsa prosperidade, mas colocamos essa falsa prosperidade diante de um Deus absoluto, santo, criador, perfeito, onipotente, benigno, esse desejo deveria se esvair. Deveria não mais existir, porque o Criador é aquele que mantém todas as coisas. Diante de Deus, nada pode ser comparado. E esse salmo é um daqueles que a gente vê logo as distinções muito claras, assaltam nossos olhos essas distinções.
e a separação que está nesse salmo, né? Ela está muito clara. Na primeira leitura que a gente fez aqui, a gente já logo acha essas divisões. E nós vamos dividir em 4 partes esse salmo. A primeira divisão, ela está do versículo 1 ao 4, onde fica clara que a ênfase que Davi está dando aqui é no modo como ele, Davi, percebe a maldade, a perversidade, a depravação total da raça humana, na vida dos ímpios, na vida dos seus inimigos. É a primeira parte do salmo, é aquilo que focaliza, aquilo que identifica, melhor dizendo, a vida dos ímpios, dos perversos. É como se essa vida, é como se a perversidade dos ímpios saltasse aos seus olhos e tudo aquilo que eles fazem, os ímpios fazem, até mesmo em oculto, estava sendo desvendado por Davi. Era a revelação de Deus mostrando a Davi quem verdadeiramente os ímpios eram. O ser humano, como nós sabemos, como a nossa teologia afirma, é totalmente pecador. E nós poderíamos ser muito piores do que nós somos, né? A gente sabe muito bem que o fato disso não acontecer é pela graça infinita do Senhor sobre nós, eleitos, ao derramar o sangue de Cristo naquela cruz e por nós comprar-nos com o seu sangue precioso. O ser humano, ele não surpreende ninguém. Eu acho interessante quando as pessoas falam assim: nossa, fulano fez isso, fez aquilo outro. Estava conversando hoje com o Marlon, ele falava sobre um pastor que aparentemente pela sua conduta, sua pregação, não demonstrava uma vida impiedosa, porém havia praticado adultério com mais de 5 irmãs daquela igreja. E a gente às vezes fica admirado com essa maldade e perversidade humana. O ser humano, ele pode ser muito pior do que nós imaginamos. O que refreia isso é a graça do Senhor. Para nós eleitos, a graça salvífica, e para aqueles que são perdidos, a graça comum, que refreia justamente esse mal, senão nós já teríamos nos autodestruídos. E a gente vai dar uma olhadinha, por exemplo, na primeira parte do Salmo, quantas vezes palavras negativas repetem, né? É um exercício muito interessante para a gente entender aqui o foco do salmista, ao falar, por exemplo, da vida do ímpio. No primeiro verso aparece a palavra transgressão, né? Ela vai repetir também no verso 2. Depois o salmista vai falar que não há temor de Deus, uma forma de transgressão também. Depois ele fala sobre iniquidade, ele fala sobre malícia e dolo, ele vai falar sobre falta de discernimento, sobre prática da maldade. Depois ele vai falar sobre uma perversidade que é planejada no leito, né? E ao final aqui do versículo 4 ele fala: não se despega do mal, ou seja, ele é amigo do mal. São palavras negativas que servem para poder identificar o ímpio. Na segunda parte do Salmo, dos versos 5 a 9, é justamente uma contraposição aos primeiros versos que tratam da pecaminosidade humana. Isso é interessante porque Davi, ele muda de uma forma muito abrupta ou abrupta, dependendo da nossa ideia aqui de professores de português, pode me pegar um pouquinho, mas ele muda um pouquinho, ele muda de uma forma muito drástica aqui a sua argumentação. Ele não faz, por exemplo, uma transição aqui para poder identificar ou olhar para Deus. Ele faz isso de forma muito inesperada para nós leitores. É porque ao olhar para a natureza divina, os seus atributos, contemplar a Deus e se encher da beleza do Senhor, é isso que oferece ao ser do ser humano, oferece a nós, é a beleza do Senhor, é a sua graça, é dele que ele se contempla. E a gente vai fazer o mesmo exercício da primeira parte e ver as palavras de ideias agora positivas que se repetem. Por exemplo, no verso 5 já fala de benignidade, né? Isso vai se repetir no verso 7 também. Está falando também sobre fidelidade, ao final do verso 5. No começo do verso 6 está falando sobre justiça. Ao final você vai ver aqui o salmista falando: tu, Senhor, preservas os homens e os animais, uma espécie de providência. Depois está falando sobre, no verso 7 ao final, sobre se acolhe à sombra das suas asas, né? Aqui mostrando uma espécie de proteção de Deus, aqui apontando para os seus atributos. Ou seja, está bem distinto aqui, né? O ímpio sendo bem identificado e em contrapartida Deus sendo bem identificado através dos seus atributos. Diante da maldade humana, Davi vai recorrer ao conhecimento de Deus através da essência do ser de Deus, através do conhecimento dos atributos de Deus, de quem Deus é.
E é justamente nesse momento, após enxergar essas duas realidades contrapostas, é que o homem, é que Davi vai enxergar essas realidades, enxergando quem o homem é e quem Deus é, e ele vai se devotar. Diante dessas duas realidades, só há uma alternativa para Davi, é reconhecer a grandeza de Deus e adorar ao Criador. Isso está justamente nos versos 10 e verso 11, é justamente a adoração ou a oração de Davi em prol dos santos e depois em prol de si mesmo, para que estes sejam guardados do homem perverso. No versículo 12, a parte final, nós temos uma conclusão, onde Deus, como resposta à oração de Davi, vai fazer enxergá-lo o fim de todos aqueles que desprezam o nome do Senhor. Agora, depois de entender o Salmo de uma forma panorâmica, entender como é que está estruturado o Salmo, a gente vai à exposição do texto. E o texto, como a gente bem sabe, ele não começa do verso 1. Ele começa justamente do título em negrito, em itálico, onde se expressa que justamente uma ideia inspirada, né? Ou você tem dois títulos, provavelmente, na sua Bíblia. O primeiro título é um título em negrito, que foi colocado pela Sociedade Bíblica. O segundo título é um título inspirado, é o título que compõe o Salmo, que está escrito: ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Aparentemente parece algo que não possui muito significado, ou um significado que a gente precisa dar importância, mas tem um significado fundamental aqui para que a gente, ao nos delongarmos aqui diante do Salmo, entenda muito bem do que o Salmo está se tratando. Esse título, o título servo do Senhor, o mestre de canto de Davi, servo do Senhor, é muito importante. Ele só aparece aqui e no Salmo 18. Isso é interessante porque, diferente do que muitas pessoas entendem a palavra servo até como uma conotação negativa, servo do Senhor, ela tem uma expressão, biblicamente falando, muito positiva e mostra exatamente quem Davi era. Além do Salmo 18, por exemplo, essa palavra ela vai denotar honra, designar honra, é aquele que faz a vontade de Deus e alguém a quem Deus se agrada. Essa expressão, por exemplo, já havia aparecido utilizada para Abraão em Gênesis 26, 24, quando Deus aparece ali a Isaac e fala para ele não temer, porque ele era o Deus do seu pai Abraão, servo de Deus. Ela aparece também para designar Moisés em Josué 1:1, quando Deus ali agora está fazendo o chamado a Josué e fala ali justamente de Moisés, que era servo do Senhor. E mais tarde aparece com o próprio Josué, em Josué 24, 29, falando ali agora, após todos os seus feitos, que Josué também era servo do Senhor. Ou seja, essa expressão é uma expressão que tem um apontamento também para Cristo. Além de todas essas coisas que nós falamos, uma expressão que designa honra, uma expressão que mostra o caráter daquele que Deus havia chamado, mas principalmente uma expressão que aponta para o servo sofredor. Todos aqueles que já leram Isaías e veem como Isaías comunica o Messias e direciona o Messias, todas as vezes que nós iremos ler, entenderemos que o Messias é aquele servo que se daria em prol do seu povo, que sofreria a ira do Deus Santo e assumiria o pecado da humanidade em lugar de nós. Então o servo sofredor, a ideia servo, ela está apontando também para Cristo, mostrando que Deus se agrada daqueles que são seus servos. No versículo 1, onde está dito aqui: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E tudo o que o ímpio aqui, uma palavra que poderia definir o ímpio aqui, nesse salmo, uma palavra bem clara e bem expressa e bem definida, é justamente a palavra transgressão. Se nós pudéssemos definir o ímpio com uma palavra, essa palavra seria transgressão, ou seja, é aquilo que o ímpio é em sua pura essência, é aquele que todo que vive longe de Deus, todo aquele que vive longe de Deus é em essência. E o seu coração, o coração do ímpio, nada mais é do que aquele que está cheio de transgredir a lei de Deus. O ímpio exala a rebeldia. É isso que o salmista está falando aqui, há no coração do ímpio a voz da transgressão. É como que se ele falasse, a transgressão estava bem clara em seu coração, bem visível nas suas atitudes. O ímpio exala a rebeldia.
Em algumas outras versões, nos é dito assim no primeiro versículo, que a impiedade fala ao perverso no âmago do coração do salmista. É assim, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel. Isso mostra como se o salmista pudesse desvendar os segredos do coração do ímpio, sendo dessa forma testemunha dos seus atos. Como a gente diz aqui, muitos ímpios podem até mesmo esconder as suas atitudes, terem atitudes que aos nossos olhos passam despercebidos muitas vezes. Porém, diante de Deus e diante do salmista, aquele que foi inspirado por Deus, o salmista estava sendo revelado aquilo que os ímpios poderiam esconder no fundo, no âmago dos seus corações, mas Deus, de forma clara, de forma distinta, revelava os segredos mais ocultos dos corações dos ímpios, né? E a causa disso, qual era a causa desse exalar rebeldia? O Salmo nos mostra que a causa dessa transgressão, dessa vida de rebeldia, que o salmista sente o cheiro de longe, é uma ausência de temor de Deus. Não há temor de Deus. Enquanto o temor é o princípio da sabedoria, de toda a sabedoria, em Provérbios 9, 10, vai ser dito assim, nos dito assim, a falta de temor é justamente o início para uma vida de pecado, uma vida de transgressão à lei de Deus. E mais uma palavra também que é muito mal compreendida no nosso contexto protestante, no nosso contexto de igreja, que é a ideia de temor de Deus. Muita gente entende temor apenas como ter medo de Deus. Isso sim é algo bom, ter medo de Deus. Quem não deveria ter medo? Todos nós deveríamos ter medo de Deus, sim. Mas quando nós falamos de temor de Deus, quando a Bíblia fala de temor de Deus, ela está falando daqueles que sabem que Deus existe, porém vivem como se Deus não existisse. É algo muito mais profundo, é algo que está ligado à adoração, é algo que está ligado a quem Deus é verdadeiramente e quem eu, como ser humano, reconheço ou não essa divindade. São diferentes a Deus, aqueles que não possuem temer de Deus. Ou seja, mesmo que Deus exista, eles pensam que passaram longe do seu julgamento e por isso não devem a Deus reverência, não precisam depender dele, negam o seu conhecimento, os seus atributos e consequentemente não devem a esse Deus adoração. É o caso de Adão e Eva. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo quem Deus era, mesmo tendo revelação especial de Deus, eles por si só buscaram desobedecer a Deus e fazer aquilo que os seus próprios corações queriam. É viver uma vida independente de Deus. Aquele que não teme ao Senhor busca uma vida por si e não mais uma vida dependente. Porém, todos nós sabemos que Deus nos fez para sermos dependentes dele. Por isso que a gente vai ver aqui o final dos ímpios, né? O final da vida é uma vida de iniquidade perpétua, é uma vida de transgressão, é uma vida que vai ser punida eternamente com o inferno. E quando a gente fala de temor de Deus, isso precisa estar bem claro, que aqueles que não possuem temor são aqueles que não devem adoração a Deus, ou que não adoram a Deus, ou que trocam a adoração a Deus pela adoração da criatura ou de si mesmo. No versículo 2, o salmista continua falando, porque a transgressão lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. E agora, para dar continuidade a essa ideia de temor de Deus, além disso, para o ímpio a transgressão era para ele como palavras de bajulação, ou seja, palavras de incentivo ao seu pecado. Afagavam o seu ego, gerava prazer, eram agradáveis aos seus olhos, é o incentivo a pecar, né? É como se fosse uma armadilha, porque mais uma vez eles viviam como se Deus não existisse, e por isso tendiam a pensar nos seus corações que seus pecados nunca seriam descobertos, e se fosse descoberto, cairiam no chamado relativismo. Na verdade, o nosso pecado não é tão ruim assim. Na verdade, a gente não foi tão grave assim o que a gente fez. Não merece tanta punição assim. Eu vejo as pessoas tratando o pecado de Adão e de Eva como algo simples. Não, mas só foi comer ali de uma frutinha, uma cereja, até diminui o tamanho da fruta. Uma cereja. Nossa, mas não entenderam quem Deus é e o que nós fizemos diante de esse Deus santo.
O breve catecismo fala claramente que a natureza do pecado, ou a qualidade desse pecado, ele contempla contra quem esse pecado foi cometido. Contra um Deus totalmente santo, qualquer aparentemente pequena infração ou pequeno pecado é gigantesco por causa da natureza de Deus. Logo, não podemos relativizar o pecado. Entender o pecado, por exemplo, como muitas igrejas entendem, onde algumas práticas podem ser agora admitidas porque isso era coisa do passado, era no passado que o homossexualismo devia ser rejeitado. Hoje não, vivemos em um outro tempo, a palavra precisa ser atualizada. Não corte só esse pedaço, por favor. Isso é irracional. Isso é irracional. A palavra de Deus, ela é atual, e o pecado jamais pode ser relativizado. E quando nós não detestamos, por exemplo, o nosso próprio pecado de forma até vergonhosa, passamos a relativizar os nossos pecados, a suavizar os nossos pecados, estamos agindo simplesmente como ímpios. É a mesma coisa, por exemplo, nós como igreja, quando vemos o nosso irmão pecar e não fazemos nada, estamos agindo como ímpios. Estamos relativizando pecados, nós não agimos com reprovação, repreensão. Nós não estamos agindo de forma como um pecador, estamos agindo de forma como um pecador que não teme ao Senhor, que não teme a sua justiça, que não está nem aí para a sua honra e para a sua santidade. O pecado, ele precisa ser condenado. O pecado, ele precisa ser tratado com a seriedade que o pecado requer. Só assim que nós não seremos como os ímpios, que relativizam os seus pecados. No versículo 3 e 4, ainda encerrando essa sessão acerca dos ímpios, o salmista fala: as palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. E agora a gente vê aqui uma progressão na vida de pecado. Não é simplesmente pecar, mas um pecado afunda no outro, e isso gera um aprofundamento, um círculo, onde esse pecado não tem fundo. Ele só aprofunda mais. Você vai ver aqui primeiro que a boca dele só pronuncia maldade, de onde era para sair, por exemplo, palavras de vida. Quando nós cristãos possuímos a mente de Cristo, a palavra que sai da nossa boca deve ser palavra de vida eterna, porque a palavra, a nossa mente, ela foi crivada, ela foi purificada pelo Senhor. Logo, de nós sai palavras de vida, do ímpio sai palavras de maldade, palavras de bajulação, palavras de morte. Só sai dolo, enganação, mentiras, falsidades, né? Hoje foi lido aqui o Provérbios 6, né? Eu quero até voltar lá, porque ele mostra justamente essa qualidade negativa dos ímpios, né? Justamente aqui no versículo 12, eu estava prestando atenção, e nos é dito assim, ó: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Parece a mesma coisa, né? Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Aí ele vai falar que 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina, justamente são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Está bem coeso com a ideia do salmo aqui. Da boca dos ímpios procede a perversidade, a malícia e o dolo, né? E essa depravação continuada do ímpio fica bem clara. Primeiro, lhe falta temor. A partir daí ele passa a transgredir. Depois ele passa a ter prazer no pecado. Depois ele passa a pecar por ações, por palavras, contra o seu próximo e contra o próprio Deus. Depois ele afunda na mentira que gera dano ao outro. Depois ele passa a abjurar o discernimento, ou seja, ele passa a mudar aquilo que é bom para aquilo que é mal.
O que é belo passa a ser feio. O que é agradável passa a ser enojado. O que é verdadeiro passa a ser falso. É como fala em Romanos 1:22, né? Passando por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória incorruptível de Deus pela glória da criação. Ou seja, é a criação no lugar de Deus. E depois de viver essa esquizofrenia, passa a viver em vida de aparência. E agora, no seu último nível, o nível mais perverso, passam a maquinar a perversidade direto do seu leito. Versículo 4, final. E o leito aqui é algo muito importante, uma figura interessante, porque era um lugar onde era para nós, para aqueles filhos de Deus, estarem meditando acerca da palavra de Deus e da sua lei. Não é um local para maquinar a perversidade. Uma pessoa que dorme pensando em como deve fazer o mal para o outro no outro dia, é uma pessoa que já está afundada no pecado, afundada na transgressão, afundada na falta de temor a Deus. Você lê aqui em Miqueias 2, versículo 1, olha o que o profeta nos diz. Miqueias 2, 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. É algo perverso, é algo... é o profundo, aprofundar da iniquidade humana. Tramar o mal contra o outro em seu leito, num local onde que era para nós estarmos meditando na lei do Senhor e meditando na sua palavra. E a consequência disso é uma vida no caminho do mal. É uma vida que se detém no caminho que não é bom, diferente, por exemplo, do Salmo 1, do salmista, onde ele fala que ele não se detém no caminho de pecadores. E por fim, ele não se despega do mal, como se o mal e o ímpio fossem indissociáveis, fossem uno, fossem uma só coisa. Você não consegue mais discernir quem é o ímpio e quem é a maldade, porque os dois são uma coisa só. E em contrapartida a isso, nós, salvos em Cristo, somos um com Cristo. Podemos ser chamados de bom por causa de Deus, por causa da graça do Senhor, por causa da obra de Cristo Jesus em nosso lugar. Os méritos de Cristo são levados a nós, são colocados em nós. É uma contraposição, é algo totalmente distinto de quem o ímpio é e de quem um cristão verdadeiro é. E essa transição, né, é interessante que depois desse ponto, do final aqui dos primeiros 4 versículos, quando o salmista estava entendendo quem era o ímpio e contemplando o ímpio de alguma forma, o salmista muda totalmente de assunto e de foco. Ele não usa uma transição, ele não usa uma palavra para um porém, não tem isso, é de forma realmente inesperada, abrupta, aqui ele estava contemplando a maldade humana, desvendando o segredo do coração do ímpio, e ele mergulha tão profundamente nesses segredos que passa a meditar naqueles pecados, e aquilo parece que afeta o salmista de tal forma que ele precisa se lembrar de alguém que é totalmente oposto àquilo que ele estava meditando. E só há uma pessoa que é totalmente oposto a essa impiedade, a essa perversidade, a esse maquinar do mal, que é o próprio Deus. Ele lembra de forma como se ele estivesse sendo contaminado pelaquele pecado, pelaquela maldade, pelaquela perversidade humana, que ele agora fala assim: chega, eu preciso me lembrar de quem verdadeiramente é benigno, de quem verdadeiramente é bom, de quem verdadeiramente é protetor, de quem verdadeiramente é justo. E ele é muito inesperado. Ele fala: não se despega do mal. Você pensa que ele vai continuar falando do ímpio, ele fala: a tua benignidade, Senhor. É inesperado. E se os ímpios e a sua maldade foram objetos do seu pensamento nos primeiros versos, agora Deus, a sua benignidade, o seu amor, os seus atributos são objetos da meditação do salmista. E o versículo 5 ele fala: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. E é justamente depois de pensar e meditar sobre a perversidade dos ímpios, o salmista lembra justamente da benignidade do Senhor, o primeiro atributo a ser enfatizado, aquele que é imensurável, que não se pode medir. Chega justamente até aos céus o amor de Deus, a sua benignidade. Ou seja,
Em todos os lugares que o salmista pudesse contemplar ou fitar os seus olhos, lá estava o amor de Deus. Se você olhar para os céus, você só vai enxergar uma coisa: o céu. Você não vai enxergar além dos céus. Ou seja, em todo lugar que nós coloquemos os nossos olhos e enxerguemos qualquer coisa que Deus nos faça enxergar, lá está o amor de Deus. Não há lugar onde o amor de Deus não se faça presente. Esse amor chega até os céus. A prova disso é o próprio universo, as nuvens do céu, que geram chuvas para regar a terra, ou se abrem para que o sol possa vir a raiar e gerar o seu calor. O amor de Deus está em todo lugar. E tudo isso, como diz o salmista, é o sinal da sua fidelidade. E essa fidelidade não é a minha e a você, mas é o seu próprio nome, a quem Deus é. É a Ele, é a sua palavra, porque Ele não mente, Ele é perfeito. Ou seja, quando nós olharmos o universo, quando nós enxergarmos a beleza da criação, quando nós enxergarmos a manutenção de Deus através da sua providência em cada ato da humanidade, a esse mundo caído, nós precisamos lembrar que Deus é bom e desta forma também nos lembrarmos que Ele é fiel e continua sendo fiel e será eternamente fiel. Ele é imutável em seu ser. Ele é imutável. E a sua fidelidade, ela não vai mudar jamais, porque ela não deve-se a mim nem a você, mas ao seu próprio nome, à sua própria santidade, a quem Ele é. Ele é perfeito. E é por isso que Ele continua sendo fiel. Ele é fiel a si mesmo. E quando nós enxergamos a criação, diferente dos ímpios, não mais damos glória à criação ou ao próprio homem no lugar do Criador, mas olhamos a criação e agora enxergamos que isso se deve à glória de Deus e glorificamos a Deus pelos seus atributos, pelos seus feitos. Ele não muda. No versículo 6, ele continua nos atributos. Parece uma aula de teontologia aqui, né? E ele agora vai falar da justiça de Deus. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Quando o ímpio diz, por exemplo, lá no versículo 2, que as perversidades deles jamais seriam descobertas, nem mesmo detestadas, eles estavam partindo no pressuposto de que não há justiça no mundo. Ou seja, não havia ninguém que poderia enxergar a maldade deles e puni-la, odiando essa maldade com toda a sua força. Isso é muito claro para nós. Quando a gente enxerga os bandidos na nossa sociedade, o que o faz, na verdade, continuar nessa vida perversa é uma impunidade que há, por exemplo, no nosso país, onde o mal não é punido com a justiça que se requer que puna. Quando nós enxergamos bastantes políticos que há em nosso meio corruptos e continuam a fazer isso, a gente sabe muito bem de um agora aí que todas as suas punições foram simplesmente jogadas no mar do esquecimento, né? Aliás, na verdade nada é válido. Isso incentiva para que eles continuem nessa vida de perversidade, porque simplesmente não há justiça, não há quem puna, não há quem puna. Em contrapartida, o salmista fala que a justiça de Deus é como as montanhas do Senhor. Ou seja, o salmista afirma que a justiça é como as próprias montanhas que Deus criou, ou seja, algo que parece, essa ideia de montanhas parece também sem significado especial, mas tem uma importância gigante no pensamento hebreu. Montanha é sinal de firmeza, né? O Salmo 121 diz isso: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, de onde me vem o socorro. Simboliza uma justiça inabalável, onde não há dúvidas, nem tampouco variação no veredito de Deus. É um local onde Deus habita, onde está o seu templo, onde está a sua presença no Monte Santo, no Monte Moriá, no Monte de Sião, local onde Deus está presente. E isso dá ao salmista uma certeza grande de que Deus dará a devida punição a cada ímpio pela sua maldade proporcionalmente cometida. Ninguém poderá olhar a Deus e falar assim: Deus pegou leve com esse malfeitor, ou Deus pegou pesado demais, nossa, não era para ter feito aquilo.
A justiça de Deus é inabalável. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus alcança aquilo que nós não alcançamos. E por isso nós, assim como o salmista, podemos descansar e confiar no Criador, na sua justiça. Porque essa justiça, ela não falha e nem tarda. Ela vem no momento perfeito, exato. Na parte B do verso, ele fala aqui que a justiça de Deus é abundante e profunda, os teus juízos como um abismo profundo. Ou seja, nada foge aos seus desígnios. Por mais que aos nossos olhos possa às vezes passar batido uma coisa ou outra, uma ideia ou outra, Deus, ele com seus escrutínios, ele vai ao fundo, aprofunda onde nós jamais poderíamos alcançar. E por isso a justiça dele é como as montanhas que ele mesmo criou, é altiva, é perfeita, é inabalável, ela não tarda e muito menos falha. E se ele faz isso, por exemplo, isso mostra na parte C do versículo, aqui, ó, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Aqui é uma aula de providência divina. Deus é um Deus preservador, um Deus que mantém o universo, é um Deus que mantém os pássaros, as aves, os animais que nem mesmo trabalham, mas mesmo assim Deus os dá alimento e abrigo. E eu diria, se ele faz isso com os próprios animais, com os próprios seres humanos, como diria Mateus 6,26, quem vale mais? Esses animais ou as nossas vidas? Numa mente humana, pecadora, tem se dado mais importância a animais do que seres humanos. Porém, nós precisamos entender que o ser humano carrega a imagem de Deus, ainda que desfigurada, vale muito mais a vida de um ser humano do que qualquer outro animal, de qualquer outra parte da criação. E essa bondade de Deus por toda a humanidade, ela é muito clara. Por exemplo, quando os ímpios precisam de saúde para trabalhar e Deus os abençoa com saúde, precisam de amor para dedicar e cuidar de sua família, precisam de sol e chuva para que as plantas, as árvores, o fruto desta terra cresça e sirva de alimento para suas famílias, precisam de senso de justiça para poder viver em paz nesta terra. Como seria a vida de todos esses ímpios se tirasse a justiça deles? Como viveriam? E até mesmo para que os ateus neguem a existência de Deus, o ímpio precisa do raciocínio e do intelecto que Deus mesmo deu. E agora eles usam para o mal, justamente para negar a existência do Senhor. Tolice. Tolice. No verso 7, é justamente aqui onde o salmista cai aqui estupefato, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. É como se ele tivesse, como o reverendo Oreb fala aqui de vez em quando, descobriu a pólvora. Agora eu entendi por que os homens correm pelos seus braços. Olha quem o Senhor é. Agora eu entendi porque o ser humano corre para debaixo das suas asas. E é quando a coisa começa a pegar, né? Começa a dar problemas. Quando a gente começa a sofrer, não tem para outro lugar onde correr. É aquelas pessoas que correm atrás de bênçãos o tempo todo, né? Está sempre afastada dos caminhos do Senhor, mas quando começa a acontecer alguma coisa, o primeiro lugar que ela corre é para os braços do Senhor, de alguma forma, querendo requerer as suas bênçãos, né? Seja isso de forma válida ou não. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus. E imagina o que seria da nossa vida se tudo fosse bem. Será que nós nos lembraríamos desse Criador que o salmista está falando? Ou estaríamos mergulhados na perversidade humana? E depois dessa afirmação, dessa formação aqui estupefata, né, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, ele consegue entender o porquê de os seres humanos correrem para ele nos momentos de tribulação. Né? É justamente esse Deus protetor que coloca debaixo das suas asas, que o Senhor protege, né? E é esse Senhor que se procura. Quanto amor de Deus! Isso mostra muito bem naquela fala em Mateus 23:37. Não sei se os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus fala sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviadas, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ou seja, a mesma linguagem de proteção.
debaixo das asas do seu Senhor, e o Senhor queria protegê-los debaixo das suas asas. Porém, aqui enfatizando justamente a liberdade humana e aquilo que é proposto dentro do ponto de vista secundário, né? Eles não o quiseram. A figura do Deus protetor está bem presente aqui. E no versículo 8, ainda falando sobre o Senhor, o salmista fala: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Diferente de outras religiões, onde a divindade, por exemplo, é aquela que quer ser servida e é distinta totalmente de todos os seres humanos, no sentido de que ela não se envolve com a criação, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, é um Deus que serve, é um Deus que se encarna, é um Deus que vem até nós, é um Deus que se humilha, é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que se condescende conosco e vem até a nós e se revela para que nós pudéssemos compreender a sua vontade, compreender a sua própria palavra. O que seria de nós se não fosse o poder do Espírito Santo na nossa vida para compreender o texto sagrado? O que seria de nós se não fosse o Deus Filho, Deus encarnado, a imagem exata do ser de Deus, a expressão exata do ser de Deus? O que seria de nós se não fosse o Deus que se revelou aos profetas, que se revelou ao pai Abraão, que se revelou a Moisés, que se revelou através da lei? O que seria de nós se Deus não se revelasse? Se Deus não viesse até nós, não fizesse, como diria Calvino, não balbuciasse os nossos ouvidos e falasse a tua vontade para que nós pudéssemos compreendê-la. E não bastasse falar a tua vontade, ele ainda, com o seu espírito, consegue mastigar cada palavra para que essa palavra entre no nosso coração e para que nosso coração e a nossa conduta seja moldada pelo Senhor. O Deus do cristianismo é um Deus que vem até nós, é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós usufruímos dessa bondade. Nós bebemos água da vida da própria mão do Senhor. Essa é a linguagem. Ele nos dá aqui como se estivesse dando um pai dando uma comida na boca de uma criança. Nós bebemos das mãos do próprio Senhor. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Que figura maravilhosa de um Deus todo-poderoso, mas que alimenta os seus próprios filhos com as suas próprias mãos. Esse Deus é o qual nós usufruímos da sua bondade, bebemos água da vida que Ele nos oferece. E no versículo 9 ele fala: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E mais uma vez a conclusão é que no Senhor, em Deus, está a vida. No Deus de amor, no Deus de justiça, no Deus de benignidade, no Deus que mantém o mundo, no Deus que nos alimenta. É nesse Deus que está a vida. A vida procede do autor da vida, por mais que muitas pessoas queiram oferecer vida onde não há nem um pingo de vida. Somente no Senhor a vida eterna, somente no Senhor a vida em abundância. Mais uma vez, os ímpios se utilizam daquilo que Deus dá para ir contra Ele. Os ímpios vivem como se fossem seres independentes, como se forem seres autônomos, mas nós sabemos que nele nós vivemos, que nele nós nos movemos, que nele nós existimos, como diz Atos 17, versículo 28. Ou seja, em Deus a vida, fora de Deus, só há aparência, só há vaidade, só há coisas que parecem vida, mas o seu fim é caminho de morte. Não há alegria verdadeira, não há vida verdadeira, não há paz verdadeira. Querem paz, mas não chamam o príncipe da paz. Querem alegria, mas não chamam o espírito da alegria. Querem vida, mas o autor da vida não está lá. É na tua luz que nós vemos a luz. O ser humano, ele é cego. E é por isso que nós precisamos do milagre da restauração da visão. Isso ocorre na conversão. Mas não adianta termos vistas e se o nosso caminho estiver totalmente escuro.
Enxergamos, mas não enxergamos um palmo na nossa frente porque está tudo numa escuridão absoluta. E é por isso que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É ela que ilumina o nosso caminho. É o Espírito do Senhor que ilumina a nossa vida, a ponto de que nós agora façamos a vontade de Deus. Convertidos que não buscam orientação na palavra do Senhor ou não a têm como suficiente, precisam colocar em dúvida a sua conversão. Porque não basta o milagre da conversão, o milagre da visão, mas essa conversão ela precisa ser acompanhada de uma vida orientada o tempo todo pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. É a palavra de Deus que faz agora cegos enxergarem, mas faz aqueles que têm vista andarem em caminhos direitos, veredas de justiça, em locais seguros, em caminhos seguros. Por isso que o salmista fala que ele não somente ele não anda com pecadores, nem se detém no caminho de pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor. Não basta eu somente não andar com pecadores, mas eu tenho que ter prazer na lei do Senhor para que eu entenda a vontade de Deus à luz da sua palavra e à luz do seu Santo Espírito que nos faz compreendê-la. E aí a gente chega à parte final do Salmo, que é justamente a oração de Davi, a terceira parte, está no verso 10 e 11. O verso 10 nos fala assim: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Davi agora passa a orar pelo povo da aliança, o povo de Deus. Ele pede justamente para que a sua benignidade não se afaste do seu povo, ou seja, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que temem a Deus. E é interessante que Davi já parte do pressuposto de que quem conhece a Deus é aquele que o teme. Ele não separa conhecimento de Deus de temor de Deus. Aquele que conhece o Senhor é aquele que anda nos seus caminhos. Aquele que conhece o Senhor é aquele que teme ao Senhor. Aquele que conhece ao Senhor é aquele que vive uma vida de intimidade com o Senhor e guiado pela sua palavra. Ou seja, vida no Senhor e conhecimento do Senhor não podem ser jamais separados. Só há um modo de conhecer ao Senhor, de experimentar ao Senhor, é viver a verdade das Escrituras. Porque qual o Senhor que nós conhecemos se não for o da Bíblia Sagrada? Ele não separa o conhecimento intelectual, propositivo de quem Deus é, da sua justiça, da sua soberania, dos seus atributos, da teontologia, da providência de Deus. Ele não separa isso de uma vida de conhecimento do Senhor, uma vida de temor constante ao Senhor. Ele não separa isso, e é a esses que ele ora. Ele ora ao verdadeiro Israel, porque de Israel você tem vários, mas nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas. Somente aqueles que foram chamados pelo Senhor, os remanescentes fiéis. E ele clama a sua justiça justamente para os retos de coração, para o seu povo. E que justiça é essa? É a proteção contra os ímpios, é a segurança de serem guardados no meio da dificuldade, da malícia, do dolo, de acusações que procedem da boca dos ímpios, serem guardados das suas armadilhas contra o povo de Deus, de todas essas tramas que os ímpios fazem contra o povo do Senhor, e principalmente requerendo a justa condenação aos ímpios. Isso que ele vai deixar claro no verso 12. Não somente ele ora pelo povo de Deus, mas ele ora por si mesmo, e aqui como figura de rei, líder daquela nação, e aquele que tipificava o próprio Cristo que viria. Ele fala assim: não me calque o pé da insolência, não repila a mão dos ímpios, né? Versículo 11, não me calque o pé da insolência, não me repila a mão dos ímpios. E na NVI está assim a tradução: não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Ou seja, essa é uma oração para que Deus o protegesse dos seus inimigos, e neste caso, de que os ímpios, esses perversos, não fizessem Davi parar. Davi poderia ficar muito bem abatido com todas aquelas injúrias procedidas pela boca dos ímpios. Ele poderia ficar abatido pelas invenções, pelas fofocas, pelas coisas que poderiam derrubar a sua imagem. Mas
o que o Salmo está falando é que ele não poderia parar por causa disso. Ele não poderia parar por causa daquilo que os ímpios faziam a ele. E aqui a aplicação está bem clara na nossa mente, né? Quando a gente olha para o mundo, por exemplo, e vemos que a perversidade reina, lembra do que eu falei lá no início, que a gente tem essa tendência a olhar para o mal e desejar o mal e desejar até a própria prosperidade dos ímpios. E quando a gente olha esse mal, isso nos dá grande tristeza, as pessoas passam a chamar certo aquilo que é errado. A gente olha a televisão e a gente fala assim, como é que as pessoas podem estar defendendo esse tipo de ideologia? Como as pessoas têm feito isso? Nossa, mas que mundo essas pessoas vivem? Isso está presente no nosso cotidiano. E a gente passa a contemplar isso e entende que as pessoas vivem numa falta de discernimento, como se Deus não existisse, ou como se não houvesse um Deus todo-poderoso, justo para poder julgá-los. E muitas vezes isso invade o coração da igreja, invade o nosso modo de caminhar. A gente passa a andar desestimulado, a gente passa a andar de forma a perder o estímulo, porque a gente olha para o mundo, contempla a maldade do mundo, a perversidade do mundo, e isso afeta o nosso modo de proceder diante de Deus. E o convite é para que a gente mude o foco. E agora eu estou contemplando ao Senhor. Não interessa onde eu estava contemplando o mundo, não interessa qual era o ponto onde eu parei, eu não preciso de uma transição, é somente olhar para Deus e focar nos seus atributos e quem Ele é, e colocar isso em antagonia ao próprio ser humano, e a gente vai ver o maior de todos os contrastes, por maior que seja a perversidade. Deus é totalmente outro, Deus é totalmente acima de nós, e é por isso que nós precisamos olhar para Ele, né? Essa é a oração que Davi faz, e essa oração nós precisamos fazer. Senhor, não permita que o perverso afete a nossa vida, não permita que o perverso nos faça recuar. No versículo 12, não vou voltar para o 2 não, a conclusão está aqui, né? Agora, tombar os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem mais se levantar, não podem levantar-se, né? Agora é Deus fazendo Davi enxergar o fim dos ímpios, como conclusão. Eles estão tombados, eles estão caídos, eles estão lançados ao chão, incapazes de se levantar. Ou seja, não adianta ter prazer na maldade, não adianta viver como se Deus não existisse, não adianta planejar o mal do seu leito, não adianta planejar a perversidade, porque o fim desse já está decretado, já está reservado. A perdição eterna, e ainda nesta vida colherão a maldade das suas mãos. Estão correndo atrás do vento, e no fim esse caminho é um caminho de morte. É um caminho de morte. O final já está reservado. Eles podem até agora se gloriar. Eles podem até agora governar o mundo como se Deus não existisse. Eles podem até agora viver uma vida longe de Deus e zombar da igreja. Eles podem até agora criar leis para impedir com que a igreja adore ao Senhor. Eles podem até agora fazer todas essas coisas que nós estamos vendo. Porém, o fim deles já está decretado. Assim como a vitória dos filhos de Deus é mais que certa, a derrota eterna daqueles que tramam contra o Senhor, dos seus inimigos, e a vitória do justo, também já está decretada. A gente às vezes acha que Deus só age para com os salvos, né? Deus ama aqueles que Ele escolheu, sim, e Ele vai salvar, sim, mas o pacote dessa salvação contempla a derrota dos ímpios. A ira vindoura de Deus faz parte da nossa alegria. O justo se alegra quando o ímpio é punido. É por isso que a gente vê um monte de salmo imprecatório na Bíblia. O justo se alegra quando a justiça de Deus, quando vê que a justiça de Deus está sendo feita. E quando nós olhamos o dia do Senhor vindouro, enxergamos que tudo já está reservado, podemos descansar e colocar a confiança no Senhor.
estão correndo atrás do vento e no fim é um caminho de morte. E agora eu vou concluir com 3 brevíssimas aplicações. A primeira é citando Calvino, quando ele comenta essa passagem, ele fala desse contraste que há muito claro entre o perverso e o povo de Deus, e ele vai falar de uma seguinte forma, uma mente brilhante que é Calvino. Ele vai dizer assim: os ímpios se deixam enganar pela bajulação, pela adulação. O cristão se entrega a um controle estrito e se examinam com um escrutínio rígido. Os ímpios correm com rédeas soltas, sem controle e direção, e se precipitam no mal. Os crentes são restringidos e limitados pelo poder de Deus, pelo temor de Deus. Os ímpios disfarçam os seus escândalos com argumentos fúteis e chamam de trevas aquilo que é luz. Os cristãos reconhecem a sua culpa, não vivem no pecado e, através de sincera confissão, são conduzidos ao arrependimento. Os ímpios rejeitam todo juízo. Quem é você para me julgar? Os cristãos são guiados pela luz e julgados por ela. Os ímpios diversificam a sua maldade. Os cristãos são vigilantes e não colocam a sua alma a desejos pecaminosos. Os ímpios desprezam Deus e a sua lei. Os cristãos voluntariamente nutrem um desgosto e um ódio pelos seus pecados. Há uma diferença muito grande quando nós tratamos aqui de salvos no Senhor e daqueles que são deixados às suas próprias concupiscências. Há uma distinção muito grande. E por isso, quando nós olhamos um cristão e não enxergamos nele essa distinção clara que o Salmo mostra, a gente precisa investigar isso. Tem que ter uma diferença brutal de um cristão para um não crente. Tem que ter uma diferença absurda entre um cristão e um não crente. Eu não estou falando que nós não pecaremos, não é isso. Mas na sua essência, a vida de um cristão precisa ser totalmente ao avesso de uma vida de um ímpio. E se eu sou passado despercebido diante de um monte de ímpios, provavelmente tem alguma coisa errada na minha vida. Se eu sou, na linguagem de Paulo aos Efésios, se eu sou passado como mortos ali, é por isso que ele fala, cita, desperta, ó tu que dormes, que Cristo te iluminará. Se eu sou passado dormindo ali, no meio de um monte de mortos, eu vou ser passado despercebido. Precisa ter uma distinção muito grande entre os filhos de Deus dos filhos das trevas. Como água e vinho não se misturam, não compactuam, não vivem a mesma vida, são opostos, andam na contramão do mundo, em distinção. Essa é a vida de um cristão. É o primeiro verso ao 4, é o ímpio. Do 5 ao 9 é a vida de um filho de Deus, do próprio Senhor, uma vida de justiça, uma vida de alegria, uma vida de benignidade, é uma vida de fidelidade, é uma vida que reflete quem Deus é. Em contrapartida, a vida do ímpio reflete quem ele mesmo é. E em segundo lugar, como já foi dito aqui, as mazelas deste mundo não podem nos fazer parar. Toda vez que estamos sendo contaminados pela maldade do perverso, precisamos parar logo e olhar para Deus, focar em Deus, colocar a nossa mente no alto, olhar para o alto, sem transição, sem meio termo, sem conversa fiada, sem nada disso. É parar e olhar para Deus e contemplar quem Ele é, enxergar as nossas mazelas e se arrepender desses maus caminhos. Lembrando que um cristão voluntariamente nutre um desgosto e um ódio pelos seus pecados e voluntariamente se lança ao escrutínio uns dos outros, buscando a cada dia se arrepender dos seus maus caminhos. O ímpio jamais fará isso. Jamais. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se não for isso, jamais isso acontecerá. É o Senhor quem nos sustenta. E ao final, é a graça de Deus que não nos permite sermos tão pecadores como esses ímpios que tramam mal no seu leito,
que da sua boca pronunciam palavras de malícia e de dolo, de transgressão, que vivem vida de bajulação, que não temem a Deus. Não pode haver em nós uma arrogância prepotente de acharmos que somos melhores que todos os outros. O que nos distingue é a graça de Deus, é o amor imerecido de Deus, é aquilo que Deus fez não somente por nós, mas em nosso lugar, porque nós éramos merecedores da justa ira de Deus. Esse final aqui, tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Era para ser um final para mim e para você. A distinção e a diferença está na graça do Senhor que nos alcançou de forma imerecida, de forma que nós não podemos jamais explicar o agir de Deus. É por isso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer ao Criador, reconhecer a sua bondade, reconhecer a sua benignidade, reconhecer a sua justiça, nos voltarmos para o Senhor e reconhecer a quem Ele é, sabendo que nós somos pecadores e poderíamos ser muito piores do que nós somos. Graças a Deus que nos livrou da morte e do juízo eterno e lançou todo esse juízo que nós merecíamos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é a Ele que todo dia nós, quando pecamos, recorremos. É a Ele que todo dia, quando caminhos tortuosos como esse caminho dos ímpios parecem ser os nossos caminhos, e nós olhamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, lembra da justiça do Filho, lembra do que o Filho conquistou, e não nos contemples mais, mas contemple ao seu Filho naquela cruz, e nos faça agora caminhar por caminhos direitos, por caminhos que evidenciam a sua graça, evidenciem o seu caráter, e atraiam pecadores a Ti, ó Deus. Essa é a vida de um justo, não por nós mesmos, mas por quem Deus é. Eu queria orar com vocês nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Sua palavra nós não temos reação, ó Deus, porque diante de quem o ímpio é, e esse ímpio, ó Deus, éramos nós, quando nós não tínhamos ainda conhecido o Senhor, nós vemos, ó Pai, o quão malicioso é o ímpio, o quão perverso é o ímpio, quanto ele trama no seu próprio leito a maldade do dia seguinte, ó Pai. Essa era para ser a nossa vida, mas o Senhor, por amor eterno, por amor que não se pode explicar, nos amou primeiro, quando nós ainda nem estávamos no ventre da nossa mãe, para que houvesse alguma coisa que o Senhor pudesse se valer disso. Por isso, ó Senhor, nós damos graças a Ti. Por isso nós reconhecemos o Senhor, o autor da vida, aquele quem ilumina os nossos caminhos, nos faz trilhar caminhos de justiça. Que o Senhor possa olhar para nós, ó Pai, e nos fazermos ser identificados, distintos de toda a maldade que esse mundo contempla. Que nós possamos ser reconhecidos, ó Pai, pelos seus atributos, por quem o Senhor é, e que nós sejamos moldados à imagem de Cristo Jesus a cada dia. Que nesse processo de santidade nós venhamos a ter prazer na Sua lei, na palavra do Senhor, e sermos revestidos dela, e sermos moldados ao Seu caráter dia após dia, ó Deus, e sermos a cada dia mais distinto da vida do perverso. Tem misericórdia desses ímpios também, ó Deus, que eles, se forem assim da Sua vontade, sejam alcançados pela Sua palavra, a palavra que permeia os nossos corações, que penetra os nossos corações e que julga, Senhor Deus, aqueles sentimentos e aqueles pensamentos que nós jamais teríamos coragem de colocar para um de nossos irmãos. Que o Senhor revele o nosso caráter, mas que ele seja coberto pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, e que a cada dia nós sejamos transformados por Ele, e que a cada dia nós possamos nos lembrar de quem o Senhor é, e nos lembrarmos que ao final desta vida, que ao final, Senhor Deus,
No dia do juízo final, o Senhor dará a paga exata, não somente para o ímpio, mas para nós dará a vida eterna conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Oramos assim, certos, confiantes de que o Senhor ouve as nossas orações por causa do nosso mediador. E é no nome dele que oramos. Amém.